versículo 15. Versículo 15. Aleluias. 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 Quantos estão participando dessa campanha de sexta-feira? Levanta as mãos. Aleluias. Quantos querem começar essa campanha aqui hoje? Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Nós começamos, hoje é a segunda, né? Sexta é segunda. Falta mais 5. Isso, 5 campanhas. Amém? Graças a Deus. Toda vez que você levanta as suas mãos, você confirma no mundo espiritual. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Diz assim, vamos ler? Amém? Vamos ler até o momento que o Espírito Santo nos dê a compreensão. Amém? Diz assim, e vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andava pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. Versículo 18. E os seus aros eram tão altos que faziam medo, e os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Labacabaneve. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se os seres viventes da terra, elevaram-se também as rodas. Versículo 20. Para onde o Espírito queria ir, eles, para onde o Espírito queriam ir, eles, para onde o Espírito queriam ir, eles. Agora eu convidação para destornar o inferno. Para onde o Espírito queriam ir, eles, para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevaram de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Aleluia, pessoas palavras. Aleluia. Feche esse versículo, por favor. Curva nossas cabeças mais uma vez. Espírito Santo, já quero pedir, coloque um anjo na entrada do templo com uma espada de fogo. Coloca outro anjo aqui no altar com espada de fogo. Sim, espada de fogo. Coloca o teu espírito. Labacamaneve passeando sobre Labacamaneve, a sua igreja. Sim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja aqui nesta noite uma nuvem de fogo tão poderosa, uma nuvem de fogo que queima pecado, uma nuvem de fogo que queima maus hábitos, uma nuvem de fogo que centraliza, uma nuvem de fogo que fortifica, uma nuvem de fogo que restaura. Ora, nesta noite eu te peço, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que estas colunas se transformem em coluna de fogo. Coloque um anjo, acampando, coloque uma escada aqui neste lugar, aonde que anjos desça de encontro às necessidades da sua igreja. Senhor, usa este vaso de barro, que as minhas palavras
simplesmente as minhas palavras, mas que a minha boca seja instrumento porta-voz da sua voz, que os meus ouvidos se tornem tão sensíveis para ouvir a tua e a sua voz, tão sensíveis para o Senhor, que os teus olhos sejam abertos no oculto e o profundo, ó Deus, seja revelado. Eu te peço nesta noite, ó Deus, trabalhe nos corações para que não sejam roubados aqui nesta noite, que esses corações sejam fortificados pela tua palavra. Eu te peço, ó Deus, na autoridade do teu santo nome, ó glorioso e eterno Deus, enquanto os teus filhos ouvem a tua palavra e recebem a tua palavra, eu te peço que haja um mover nos céus, na terra e no inferno em favor dos teus filhos. Isto eu te peço, Senhor, pela revelação da palavra através do teu Santo Espírito, sem a qual não poderei, ó Deus, ministrar aqui essa noite como vaso, como profeta. Nesta noite eu me coloco na tua disposição. Fala da tua igreja, fala porque o teu chefe ouve. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Agora o Senhor das tuas palmas. Podemos aceitar. Aleluia. Aleluia. Se o teu irmão está do teu lado, atrás de você, cumprimenta ele e diga: olha que bom ter você aqui. Aleluia. Anderson, obrigado. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Aleluia. Que bom, viu? Que bom que vocês aqui. Que bom, que bom. Alguém tem dúvida que o Espírito de Deus está aqui neste lugar? Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Eu sempre começo a pregação com uma pergunta, na maioria das vezes. E eu quero aqui nesta noite falar abertamente, começando com uma pergunta. E qual é essa pergunta, pastor? Quantos de vocês acreditam em visões? Quem acredita? Visões? Acredita? Vai levantar as mãos. Aleluia. Eu também acredito. Pastor, por que você acredita em visões? Primeiro, eu acredito em visão. Primeira coisa, eu sei que além do mundo físico, existe um mundo espiritual. Além do mundo físico, existe um mundo espiritual. Olha que coisa gloriosa. Além do mundo físico, existe um mundo espiritual. Veja bem, o mundo físico eu só enxergo com os meus olhos, mas o mundo espiritual só se enxerga com os olhos espirituais. Agora veja como parece ser contraditório, porque os olhos carnais enxergam o mundo físico. Vou repetir mais uma vez: os olhos carnais enxergam o mundo físico, porém os olhos espirituais não conseguem enxergar o mundo físico. Os olhos espirituais não conseguem entender e compreender os mundos físicos. Parece contraditório, mas não é contraditório. Eu acredito em visão, e o fato de eu acreditar em visão, eu acredito também que existe um mundo espiritual. Pastor, por que eu nunca vi nada? Por que eu nunca enxerguei nada? Por que eu nunca senti nada? Porque é necessário ter uma intimidade, uma ligação tão profunda com Deus, para que o mundo físico deixe de existir e o mundo espiritual seja apresentado. Estão entendendo? Sim ou não? Se está agradecendo das suas palmas. Aleluia. Porém, deixa-me embasar um pouco sobre o mundo espiritual. Quando eu falo do mundo espiritual, ou quando a Bíblia fala do mundo espiritual, a Bíblia nos traz figuras que às vezes é compreensível.
Há outras figuras que não são compreensíveis, como esse texto que nós acabamos de ler aqui agora. O mundo espiritual que parece ser compreensível é quando se fala de anjo. Nós ouvimos tanto falar de anjos, tanto de anjo, que nos parece ser familiar. Parece ser familiar falar de anjos. Imaginamos que anjos têm duas asas que voam. Imaginamos que anjos são seres altíssimos. Imaginamos que anjos são seres que vestem roupas brancas. Imaginamos que anjos são seres reluzentes. Essa é a nossa imaginação. E nós nos adaptamos com essa imaginação a tal ponto que nós acreditamos que os anjos são assim. Embora que eu acredito que por mais que eu imagine um anjo de tal modelo, de tal forma, de tal silhueta, eu acredito que a glória de um anjo é muito maior do que se parece, do que se imagina. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no momento da ressurreição, escuta essa, no momento da ressurreição, a pedra do túmulo foi removida. Escuta, a Bíblia diz que o anjo do Senhor assentou sobre a pedra. Eu vou dizer mais uma vez: o anjo do Senhor assentou sobre a pedra. Escuta, a Bíblia diz que os dois soldados que estavam tomando conta do túmulo de Jesus, quando viram os anjos, caíram como mortos. Eu estou dizendo que quando os soldados romanos, aqueles brutamontes mesmos, aqueles homens costumavam com guerra, aqueles homens costumavam a vencer os seus inimigos, aqueles homens que faziam parte dos soldados mais poderosos de sua época, a Bíblia diz que estes mesmos soldados, quando se depararam com o anjo, eles caíram, e depois a Bíblia diz que eles caíram como mortos, ou seja, eles desmaiaram, porque não aguentaram ver a glória do anjo. Não aguentaram ver a glória do anjo. Por que não aguentaram ver a glória do anjo, pastor? Escuta essa. Não aguentaram ver a glória do anjo. Primeiro, porque São Mateus escreve assim: que aqueles anjos que apareceram ali, o seu semblante era como relâmpago. Vocês não entenderam? O semblante daqueles anjos era como relâmpago. Quando os soldados percebem que existe um relâmpago, em forma de anjo, sentado em cima da pedra, se aproximando, se movendo, a Bíblia diz que eles não resistem e caem como morto. Eu acredito nos mistérios de Deus, eu acredito na glória de Deus, eu acredito no sobrenatural. E eu vou dizer mais uma coisa para cada um de vocês aqui essa noite: só quem consegue vivenciar a fé, só quem consegue viver o sobrenatural de Deus é quem acredita no sobrenatural de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, abrir um parênteses. Estamos vivendo um tempo que as pessoas não acreditam mais no sobrenatural de Deus, que as pessoas não acreditam mais em profecia, que as pessoas não acreditam mais em revelação. Estamos vivendo numa fase em que a mensagem pregada é uma mensagem sintética, é uma teologia engessada, aonde quem ouve se tornam pessoas engessadas, se tornam pessoas nada mais, nada menos do que pessoas não espirituais. Mas escuta o que eu vou dizer para essa noite: a Bíblia nos apresenta um evangelho poderoso, a Bíblia nos apresenta um evangelho de glória, a Bíblia nos apresenta um evangelho sobrenaturais. E se a Bíblia diz que anjos existem, eu acredito. Se a Bíblia diz que Deus é um ser tão glorioso, descrito no livro do Apocalipse, capítulo 1, como alguém que tem os olhos de fogo, eu acredito. Se a Bíblia diz que o vento também é uma forma de Deus se locomover, eu também acredito, porque a Bíblia diz que Deus anda nas asas do vento.
Então veja bem, o texto que nós acabamos de ler aqui está falando de algo sobrenatural, inimaginável. Imagina uma roda grande, tão grande que se torna assustador. Uma roda grande, tão grande que se torna assustador. A maior roda gigante, se me falha a memória, está na Inglaterra, se não me falha a memória. O maior ciclo gigante já visto em todo o planeta se chama arco-íris, que pega de uma ponta a outra. É o maior arco já visto. Mas acredito eu, como você também acredita, que o arco-íris não coloca medo pelo seu tamanho. Mas a Bíblia diz que este arco, ele é assustador, de tão grande que ele é. É um arco grande, com dois arcos no meio, aliás, com um arco no meio. Veja, que a Bíblia diz que esses arcos estão se movendo. O que está no meio e o que é grande. E a Bíblia diz que em volta desses arcos, tem muitos olhos. Tem muitos olhos. Parece estranho isso, não? Parece algo fictício, não? Parece algo de ficção, não? Sim ou não? Eu estou dizendo para vocês aqui essa noite que o céu é mistério, que Deus tem mistério. Alguns mistérios para ser revelado aos homens, outros mistérios não. Algumas perguntas que nós fazemos, essas perguntas certamente nós só teremos resposta no dia em que nós chegarmos diante dele lá na glória. Nós teremos resposta. Porém eu digo nesta noite que os mistérios de Deus é algo tão peculiar, tão particular, que é só para aqueles que estão dispostos a viver espiritualidade, porque sem espiritualidade é impossível compreender. Deixa eu fazer aqui um parêntese. Você escuta uma mensagem profética aqui essa noite. Sai feliz, não tomar. Deus falou assim comigo. Quando você chegar contando para alguém, essa pessoa primeiro não vai entender o que você falou, ainda que você conte por 10 a 1000 vezes. Se você para no bar, ao boteco, e começar a falar sobre a glória de Deus, eles vão começar a rir da sua cara, e certamente vão se levantar e vão sair sozinhos. Se você depois de um culto como esse, no dia seguinte for trabalhar, e for comentar com seus colegas, com seus amigos do trabalho, sobre aquilo que Deus faz, de Deus que abriu o mar vermelho, de Deus que mandou fogo nos céus, de Deus que usou um povo para alimentar o profeta. Se vocês começarem a contar de um Deus que fez uma chama flutuar, se vocês começarem a contar, essas pessoas vão levantar e vão deixar você falando. Por quê, pastor? Porque só entende aquilo que é espiritual, quem é espiritual. Tem que ser espiritual para compreender. Se não é espiritual, não compreende. E esse negócio de não ser espiritual traz muitas complicações. Por quê, pastor? Porque aquele que enxerga espiritualmente, tem a mente espiritual, mas aquele que enxerga carnalmente tem a mente carnal. Aquele que enxerga espiritualmente, quando ele vê qualquer tipo de contenda, ele não está vendo pessoas brigando, pelo contrário, ele está vendo a atuação maligna. Ainda ontem e hoje, eu vi uma briga de um casal que durou por muito tempo, eu prestei atenção naquilo, e de repente o Espírito de Deus fala comigo, ali tem demônios atuando para que essa briga aumente o nível, até partir para a agressão física. Então veja bem, aquele que é espiritual enxerga com os olhos espirituais. Não sei se eu já contei aqui ou se eu não contei de um filme pequeno, um filme de 20
minutos mais ou menos, é uma longa-metragem bem pequenininho, mas com um conteúdo tão profundo, contando a história de um homem que encontra um óculos, de um jovem que encontra um óculos antigo. E quando esse jovem encontra esse óculos antigo, e ele coloca esse óculos sobre os olhos, ele começa a ver aquilo que os seus olhos físicos não conseguem ver. Ele está passando por um caminho, de repente ele vê um casal brigando, aquela briga, e como ele está com os óculos espirituais, ele começa a ver aquilo que ninguém vê. Junto com o casal que está brigando, ele está vendo cheiros monstruosos ali atuando para que os casais continuem brigando. Ele está vendo alguém se tornando, mas como ele está com uma visão espiritual, ele está vendo um demônio ali incentivando aquela pessoa. Ele está vendo alguém cometendo suicídio, mas como ele está vendo com óculos, ele está vendo um demônio empurrando aquela pessoa, influenciando aquela pessoa para cair, para morrer, para cometer suicídio. Eu quero dizer uma coisa para você: quem é espiritual enxerga espiritualmente. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês: não é enganado pelo diabo. Primeira coisa, não se estressa com as armadilhas do diabo. Pelo contrário, ele sabe como o diabo está agindo. Se coloca de joelho, jejum e oração, e coloca o demônio para correr. Quando eu começo a olhar para o mundo espiritual e olho para esse texto, sem tentar passar um lado escatológico, mas tentar trazer para os irmãos uma revelação dentro de um contexto básico, porém profundo. Veja o que vemos: uma roda gigante. Olha, pastor, não consigo entender, mas uma coisa você vai entender. Veja o que o texto fala aqui, ó. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Veja, o Espírito de Deus dizia para a roda assim: tu vai mover para a direita. A roda ia para a direita. O Espírito de Deus dizia: roda, tu sobe. E a roda subia. Roda, tu sobe. E a roda subia. Pastor, o que isso quer dizer? Pastor, o que isso quer dizer? O Espírito de Deus está movendo a roda. O Espírito de Deus está movendo a grande roda, a assustadora roda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus está no controle até das coisas que lhe parecem grandes. Glória a Deus, aleluia. Deus está no controle até das coisas que lhe parecem grandes. Verdade, pastor? Sim. Segundo, roda. Roda é um modelo físico. Não consigo compreender que uma roda pode ser espiritual. Mas veja bem, Deus está no controle até mesmo das coisas materiais. Veja o que ele diz: meu é o ouro, minha é a prata. Ele tem todo o controle. Pastor, explica melhor. Eu explico. Se você não sabe ou não, 7 bilhões de seres humanos estão dentro de um aquário. Como assim, pastor? Aquário, é isso mesmo. 7 bilhões de seres humanos estão dentro de um aquário. Se você pegar um foguete ou um avião, ultrassônico, e sair para fora do planeta, você vai ver que o planeta está flutuando no espaço em dois movimentos. Um se chama translação, saindo de um lugar para outro, que só vai se completar quando se fazer um ano. E o outro movimento que se chama de rotação, ou seja, o planeta está rodando assim, assim, e o planeta está rodando assim, assim. Veja bem, nenhum de vocês sente tortura, nenhum de vocês cai pelo caminho, nenhum de vocês
sente algum tipo de alteração pela terra ou por a terra está fazendo esses dois tipos de movimento. Por quê, pastor? Porque o dedo de Deus está segurando a terra, como um pino angular, que se mantém ela firme, cuidando de todos os seres viventes. Como assim, pastor? Pois a Bíblia diz que ele cuida do bom e cuida do ruim, pois a sua misericórdia dura para todo sempre. Então ele tem o controle de todas as coisas. Pastor, o senhor tem certeza que Deus está no controle de tudo isso aí, que não é uma coisa física? Eu tenho certeza, pois a Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada, veja nos acontecimentos, a Bíblia diz que as estrelas cairão dos céus, meteoros de talentos pesadíssimos cairão sobre a terra, a partir do momento que a igreja estiver com Cristo na glória. Pastor, isso vai acontecer sim, porque Deus vai tirar suas mãos, o seu controle sobre os astros físicos, e quando isso acontecer, as estrelas certamente vão cair, meteoros certamente vão cair. O profeta Amós diz: a terra vai começar a cantar. Podemos tirar tudo para isso. Quem consegue ter visões espirituais, quem consegue chegar espiritualmente, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Pastor, o que isso tem a ver com este culto de sexta-feira, culto de libertação? O que isso tem a ver é o seguinte: deixa eu explicar o que isso tem a ver. Primeiro, Deus tem o controle de todas as coisas. Deixa eu explicar melhor. Da sua subida até a glória, ele sobe falando assim: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Balança a chave. Chave está no meio de chave, está a chave da morte e a chave de Satanás. E ele está subindo em glória. Ele está dizendo: eu tenho todo o controle. Aí ele olha para você. Você está chorando, lamentando por quê? Lamentando porque estou desempregado. Ele diz: filho, eu tenho o controle. Eu abro porta aonde não tem porta. Quando eu quiser, quando eu decidir, quando eu decido, eu abro porta aonde não tem porta. Veja a canção de Ana, quando Ana começa a cantar, porque Ana agora está grávida. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. Ana era uma mulher que era zombada. Ana era uma mulher que era humilhada. A Bíblia diz que quando Ana recebe a graça, Ana começa a cantar assim, ó: Deus tira o pobre do meio do monteiro e faz ele sentar juntamente com os príncipes. Isso é coisa sobrenatural. Eu nunca vi um pobre, miserável, mendigo vir sozinho por méritos. Nunca vi isso, nunca vai acontecer, a não ser que haja uma intervenção espiritual. Deixa eu dizer mais uma coisa para ti nesta noite. Oh glória, eu sinto a sua presença aqui nesta noite. Deus está falando no meu coração. Meu servo diz para a minha igreja que eu estou no controle. Eu estou no controle deste casamento. Eu estou no controle desta casa. Eu estou no controle desta família. Eu estou no controle da vida financeira. Eu estou no controle da sua vida. Eu estou no controle. E enquanto eu estiver no controle, não há demônios que fará isso desgovernar. Não vai desgovernar, não vai se perder, não vai capotar. Deus está no controle. Como o nome de nós, Deus está no controle. Como o nome dela. Pastor, as rodas se movendo, subindo. Deus coloca movimento onde não tem.
Deus faz mover qualquer coisa que esteja parada, qualquer coisa que esteja parada, Deus faz mover, é só Ele querer. Fica de pé, por favor. Eu quero pregar mais, mas a hora não permite. Deus faz mover qualquer coisa que esteja parada, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Deus faz mover qualquer coisa que esteja parada. Deus faz mover qualquer coisa que esteja parada. Pastor, aquele negócio, eu queria montar um negócio, eu queria fazer um negócio, mas não deu certo. Escuta, Deus faz mover qualquer coisa que esteja parado. Pastor, eu estou com meus documentos tudo travado. Deus faz mover aquilo que esteja parado. Pastor, eu estou com ação judicial. Deus faz mover aquilo que esteja parado. Pastor, eu estou com tumor no cisto, os médicos diagnosticou. Deus faz mover aquilo que está parado, enraizado dentro de você. Pastor, eu estou enfermo, eu estou doente. Deus faz mover aquilo que está enraizado dentro de você. Pastor, as minhas emoções estão abaladas. Deus faz mover aquilo que esteja perturbando e atribulando a sua alma. Escuta aqui nesta noite. Deus move todas as coisas. Quando Ele diz vento, vai para a direita, o vento vai para a direita. Quando Ele diz vento, vai para a esquerda, o vento vai para a direita, para a esquerda. Quando Ele diz vento, para, o vento para. Tudo está sob o seu controle. Escuta o que eu vou dizer esta noite. Alegra o teu coração, alegra a tua alma. Xarabatamamai. Fecha os teus olhos carnais. Para de pensar carnalmente, porque tudo que o diabo quer é que você pense com mente carnal, que você ore pelos olhos carnais. Escuta, isso é estratégia do diabo, porque os olhos carnais, macho, faz o homem ficar desesperado. Os olhos carnais faz o homem ficar angustiado. Os olhos carnais faz o homem ficar depressivo. Os olhos carnais faz o homem ficar preocupado. Mas os olhos espirituais não. Os olhos espirituais vê aquilo que o homem carnal não vê. Veja o que a Bíblia diz, que o profeta está lá na cama juntamente com os seus servos Geazi, pela chuva. A esperança é pela chuva. De repente o profeta diz: vai chover. O moço diz: como vai chover? Não tem nuvem, não tem nuvem. Como é que vai chover? Naquele momento a Bíblia diz que o profeta, tomado pelo Espírito de Deus, diz ao jovem Geazi assim: Senhor, abra os olhos de Geazi. O profeta falou com Deus a respeito de Geazi: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. Naquele momento os olhos carnais do moço se fecharam e os olhos espirituais do moço se abriram, e de repente o moço começou a gritar. De repente o moço começa a falar: ó profeta, estou vendo o que você está vendo agora com os seus olhos espirituais, que você não conseguia ver com os seus olhos carnais. Olha, profeta, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é sinal que vai chover, vai chover. Escuta o que Deus está falando nessa pessoa. Os seus olhos precisam de ser abertos, porque sendo aberto, tu vai ver coisas espirituais, e ele vai acabar levando a subir, e receberá descanso para tua alma. Descanso para sua alma. Veja o que acontece com o apóstolo Paulo. No momento que eles vão matar o apóstolo Paulo, vão matar ele, no momento da sua morte, veja o que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como assim vão te matar? Pode matar. Aí ele faz o desafio: a morte, aonde estão os seus aguilhões? Ao inferno, aonde está a sua força? Nós vamos te matar, mas e daí? Eu quero daqui para subir para lá. Veja o que acontece com Estevão. Estevão está rodeado de homens furiosos, arrastando ele, daquilo não pega nem para matá-lo. Calado, tranquilo, calado, tranquilo, calado, tranquilo, entendeu? Calado, tranquilo. E as pedras
repente tua visão e diz: eis que vejo os céus abertos. Então escuta o que eu vou dizer para você nessa noite. Independente daquilo que aconteça aqui embaixo, não derruba um crente que tem mente espiritual, não derruba um crente que tem visão espiritual. Ainda que ele não compreenda, ele crê. Há uma frase que eu gosto muito que diz: não é o porquê, Deus, mas é para que, Deus. O crente não começa a fazer um monte de perguntas para Deus: por quê, por que não? Ele começa a simplesmente: Senhor, para que, Senhor? E no final ele diz: Senhor, seja feita a sua vontade. Veja o que Jesus vai dizer no Getsemane. No momento que antecede a sua prisão, Jesus está vendo tudo antecipadamente. Jesus chora, Jesus soa sangue, e naquele momento a Bíblia diz que ele olha para o Pai e diz: Pai, seja feita a sua vontade. O caminho é difícil, mas não importa se o caminho é difícil ou não. O que importa é o final do caminho. No final do caminho está a cruz, no final do caminho está a recompensa, no final do caminho está a coroa, no final do caminho está o troféu, no final do caminho está o antigo te escrevo assim: campeão. Deixa eu dizer uma coisa para você para terminar: no céu só tem campeão. No céu não existe ninguém que não seja campeão. No céu só tem campeão. Só campeão. Só campeão. Assim, bem-aventurado aqueles que venceram. Bem-aventurado aqueles que venceram. Eu estou no céu. Cheguei no céu. Eu estou vendo, eu vou ter um papo com o irmão. Ô, meu irmão aqui. Que bom te conhecer, Enoque. Você está aqui. Nossa, Enoque, bem que a Bíblia dizia que você ia chegar aqui. Enoque olhava para você e dizia assim: eu cheguei aqui porque eu venci. Paulo, que alegria de vir aqui, Paulo. Nossa, Paulo, a Bíblia fala tanto de você, Paulo. Paulo, nossa, tem uma coroa. Paulo, você está vestido tão bonito, com veste reluzente. Paulo, Paulo. Eu só estou aqui porque eu venci. Pedro, nossa, Pedro, sabe que eu fiquei chateado contigo quando você traiu o Senhor Jesus, mas depois, Pedro, eu criei um fascínio contigo, Pedro. Eu fiquei fascinado por ti, Pedro. Queria muito te conhecer. Pedro olha para você e diz assim: eu cheguei até aqui porque eu venci. Veja o que o apóstolo Paulo disse: passei fome, fui perseguido, passei naufrágio, mas eu venci. O céu é para campeões. O céu é para quem acredita. O céu é para quem acredita. Nesta noite eu quero orar para que Deus abra os seus olhos para que você veja. Nesta noite eu quero orar para que a sua visão carnal seja lacrada, a sua mente carnal seja lacrada.